Sempre há uma chance, de Lucimara Breve, ditado pelos espíritos Hermes e Lúcius, parte 3, capítulo 9. Naquele dia, após deixar a mercearia, Bianor foi visitar sua irmã. Precisava pelo menos estar com ela alguns minutos para saber dos filhos e verificar se alguém o havia procurado por lá. Como vai, Jane? Muito bem, você? Vou indo. Como estão os meninos? Agora estão melhor, depois que consegui tirá-los do colégio interno. Mas como? Por que você fez isto sem minha autorização? Por que não suportava a ideia de deixá-los lá durante toda a semana e buscá-los só às sextas-feiras? Eles também não estavam se acostumando. Lucas até febre teve durante quase toda a semana em que ficou no colégio. Henrique emagreceu 2 quilos. Isto não se faz. Já lhe disse que se você não quiser cuidar de seus filhos, não se preocupe. Eu cuido como sempre o fiz, apesar de saber que é preciso de sua ajuda financeira, pelo menos até receber minha parte na herança de Oscar. Mas amor e carinho eu tenho por nós dois para dar a eles. Bianor nada respondia e ela concluiu. E é bom que você fique sabendo. Meus advogados já me orientaram de como posso pedir na justiça a guarda dos meninos, caso você continue com esta teimosia de deixá-los trancados naquele colégio. Bianor não gostou nada do que ouviu, principalmente por ver que a irmã desacatara suas ordens em relação aos filhos, porém desconfiava que isto pudesse acontecer, pois desde que trouxera os meninos para morar com ela, esta sempre se dissera contra esta sua decisão. O pior é que ele sabia que a irmã era boa de briga, e que se já lhe avisava sobre os advogados, era porque alguma coisa ela já devia ter feito ou estava prestes a fazer. Não que ele não amasse os filhos, amava e muito, mas ao seu modo. Nunca fora um pai muito presente, achava que cumpria com suas obrigações e pronto. E quanto a deixá-los com a irmã, pensando bem, ele não via nenhum problema, pois suas diferenças com Jane eram pessoais, eram como água e azeite que não se misturam. E uma coisa ele era obrigado a reconhecer: ela sempre fora para aqueles meninos uma verdadeira mãe. Além do mais, ele sabia que se ela levasse diante esta ideia de conseguir a guarda legal dos meninos, isto poderia prejudicar seu relacionamento com os filhos, e isto ele não queria. Está bem, se é assim que você quer, eu deixarei que eles continuem a morar com você. Todos os meses, mando depositar no banco o dinheiro necessário para as despesas das crianças, porém quero que me faça uma promessa. O quê? Quero que sempre converse com eles e explique que só estão aqui porque lá na fazenda eu não tenho ninguém que possa cuidar deles como precisam. Não quero que pensem que eu os abandonei com você e fui embora para a fazenda. E todas as férias você os levará para ficarmos juntos, e eu também todos os meses virei aqui para vê-los. Para mim está ótimo, respondeu Jane feliz com a resposta do irmão. E pode ficar tranquilo, nunca colocaria seus filhos contra você. Essa é mais uma de nossas diferenças, pois sei que se a história fosse inversa, eu não poderia contar com a sua colaboração. Jane conhecia bem o irmão e sabia até de algumas de suas histórias, já que desde muito cedo, Bianor optara por uma vida desregrada, mas ela sabia que os meninos amavam e precisavam muito do pai. Nunca faria algo que viesse a fazê-los sofrer. Bianor pensava em retrucar, porém conteve-se quando viu os filhos chegando da rua com a babá. Vieram felizes ao encontro do pai, e este retribuiu os beijos e abraços que recebia. Apesar de toda sua frieza e egoísmo, se havia alguma coisa que pudesse mexer com os sentimentos do coronel, eram seus filhos, 2 belos meninos. Henrique, de 9 anos, e Lucas, que acabara de completar 7. Depois de muita conversa e de saber a história que Jane usara para deixá-los somente uma semana no colégio, viu que seria realmente melhor deixar que continuassem ali, afinal a irmã cumpriu o que prometia. Para não assustá-los, ela prometeu aos meninos que ficaria somente aquela semana no colégio, porque ela e o papai precisavam fazer uma viagem, e que se eles se comportassem, ganhariam os cavalinhos que tanto queriam. O coronel percebeu que foi a maneira mais hábil de convencer as crianças a irem para o colégio e, ao mesmo tempo, ganhou tempo para poder tirá-los de lá. Como ela fizera isto, ele não sabia, mas também não importava.
O que precisava pensar agora era onde encontraria os tais cavalinhos para que estivessem na fazenda quando chegassem as férias. Logo após o jantar, as crianças foram se deitar e o coronel aceitou o convite da irmã para ficar aquela noite ali e no dia seguinte voltaria para a fazenda depois de estar algum tempo junto com os filhos. Jane também se recolheu em seu quarto após colocar as crianças na cama. A irmã do coronel era muito diferente deste. Jane tinha só 35 anos, mas desde a juventude sempre tivera muito mais maturidade do que este. Sempre fora bondosa e equilibrada. Talvez por isso tenha se casado com um homem muito mais velho do que ela. Estava apenas com 18 anos quando conheceu Oscar, um homem já com 38, viúvo há alguns anos e com 2 filhas já adolescentes deste casamento. Logo que se conheceram foi amor à primeira vista, tanto que em menos de 1 ano de namoro já estavam casados, apesar de ter sido aceita pelas enteadas, com as quais até hoje mantinha um ótimo relacionamento. Jane não pôde realizar seu sonho de ser mãe, por causa de um problema uterino. Por isso, quando o irmão trouxe os filhos para que ficassem com ela e o marido, Jane sentiu como se estivesse realizando seus sonhos maternais, pois ambos eram ainda tão pequenos e frágeis que a atenção e cuidados que exigiram de Jane fez com que ela realmente sentisse toda a responsabilidade que envolve este amor de mãe. Pena que parte de sua felicidade fora interrompida há quase 1 ano, com o falecimento de Oscar, em um infarte fulminante. Desde então, Jane, que já era dedicada e zelosa, redobrou seus cuidados com os meninos. No dia seguinte, logo após o almoço, Bianot levou os filhos para o colégio e depois seguiu viagem para a fazenda. Durante todo o caminho, pensava em tudo o que havia acontecido ali na mercearia. Por um lado, ficara satisfeito com o que vira. Os rapazes que Tião havia contratado realmente fizeram um ótimo trabalho, não deixando nada para trás. Com isto, Bianot acreditava que certamente Antônio estaria falido em pouco tempo, imaginando que este pudesse contar apenas com o retorno do dinheiro que investira na mercearia para seu sustento e da família. Mas, por outro lado, ele começava a se arrepender por ter deixado Joana sem terminar o que começara. Outra oportunidade como aquela seria difícil de aparecer, pensava ele. Isto o deixou muito irritado consigo mesmo, por isso resolveu ir direto para a casa das moças. Lá com certeza Margot saberia acalmá-lo. Isto deve ser um bom sinal para a noite de hoje. Nem escureceu ainda, e meu freguês predileto já chegou, disse ela para agradar ao coronel. E hoje estou precisando relaxar e quero que você me atenda. Sabes que pela patroa aqui terás que pagar mais. Além do que, o movimento da casa hoje será maior, já que é dia de pagamento nas fazendas e os empregados sempre trazem boa parte deste dinheiro para cá. Preciso estar disponível para cuidar do bom andamento da casa. Dinheiro para mim nunca foi problema. E tirando uma dinheirama do bolso, jogou sobre a mesa. Ao ver aquilo, seus olhos brilharam. Levantou-se rapidamente e, depois de guardar as notas dentro do decote do vestido, chamou uma de suas moças. Tati, assuma a casa por esta noite e só me incomode em caso de muita urgência, pois tenho que acompanhar o senhor aqui, está bem? Pode deixar, madame, respondeu a moça já acostumada a cuidar da casa no lugar de Margot. Colocando seu melhor sorriso nos lábios, pegou uma garrafa de bebida, 2 copos e encaminhou o coronel até o melhor quarto da casa, o dela própria, onde bem poucos entravam, já que seu preço era muito alto para a maioria dos fregueses que frequentavam a casa. Mesmo depois de algumas horas lá dentro e de toda a atenção que Margot lhe dispensara, o coronel não parecia melhor e continuava irritado. Não conseguia esquecer Joana e não se perdoava pelo que havia feito. Começou a jurar-se um fraco. Margot, notando seu desânimo, logo quis se mostrar prestativa. — O que há, coronel? Sinto que está aborrecido. — Sim, é verdade, mas você não pode me ajudar neste assunto. Como sabes, Margot tem muitas qualidades que talvez o senhor ainda não conheça. — Será? Então sabe como conseguir que eu tenha a mulher que eu quero? Logo vi que o motivo deste desânimo só podia ser mulher. Mas esta é especial. Nunca vi mulher tão linda como ela. Seus olhos brilharam ao se lembrar de Joana. Margot percebeu que o desejo do coronel em ter esta mulher era realmente grande.
Então disse com convicção: eu sei como pode consegui-la. Ora, não diga bobagem. Você nem ao menos sabe de quem estou falando. Além do que já tomei minhas providências. Sei que mulher nenhuma gosta de homem fracassado. Não aguentam passar por dificuldades financeiras. Não há amor que resista a isso. E logo seu marido não terá como sustentar a ela nem a família. Depois será fácil conquistá-la. Uma bela joia, belas roupas para ela e para os filhos, bons restaurantes e se entregar a mim como em meus sonhos. Estes pensamentos traziam satisfação ao rosto do coronel. A mulher, porém, não se deu por vencida. Margot sabia que poderia tirar bons lucros daquela paixão do coronel e não podia deixar esta oportunidade escapar. Então comentou: se o senhor pensa assim, tudo bem, mas existem mulheres que não abrem mão de seus maridos em hipótese alguma. Este pode ser o caso dela. O coronel franziu a testa, contrariado, e disse em tom firme: não, este não é o caso dela. E como sabes, se a conhecesse tão bem assim, porque ainda não está com ela? Eu não a conheço há muito tempo, mas sei do que falo. Mulheres jovens e bonitas como ela sempre desejam mais do que têm, e eu sei que vou conseguir o que quero. Tudo bem, mas caso precise de ajuda, me procure. Sei de alguém que pode conseguir isto rapidinho para o senhor. Do que é que você está falando? Nada não. Isso é coisa minha. Mas não se esqueça de que se precisar de ajuda pode me procurar. Aí então eu lhe explicarei. E deram o assunto encerrado por ali. O coronel estava confiante de que Joana estaria em seus braços muito em breve. Margot, porém, via ali uma bela mina de dinheiro, a qual ela tudo faria para explorar até o último centavo daquele pobre apaixonado. Antônio também saíra cedo de casa naquele dia para ir até o escritório do amigo. Precisava agradecer pelo que fizera por ele e pela sua família. Assim que chegou, encontrou Marcelo ainda na recepção de sua sala. Havia acabado de chegar e pegava os recados com a secretária. Bom dia, Antônio. Que bom vê-lo aqui logo cedo. Bom dia, amigo. Preciso falar com você. Será que pode me receber agora? Mas é claro. Marcelo notou o sorriso no rosto de Antônio. Via-se de longe que estava novamente feliz. Assim que Marcelo fechou a porta de sua sala, Antônio estendeu-lhe a mão dizendo: mais uma vez você me ajuda a ser feliz. E de todo o coração, espero que Deus lhe dê em dobro tudo o que vem fazendo por mim. Marcelo apertou a mão que ele lhe estendia, correspondendo: ele dará com certeza, mas o que me importa é vê-lo assim alegre novamente. Joana me contou que foi você quem se colocou à disposição para nos ajudar e não pôde deixar de ressaltar a colaboração de Clara. Também preciso agradecê-la por tudo o que fez. Além de ter sido como uma irmã ontem para Joana, não sei o que teria sido de nós se ela não a tivesse levado para o hospital e tirado aquela dúvida de nossos corações. Marcelo estranhou o amigo não ter mencionado nenhuma ideia de vingança, ou mesmo a vontade de ir atrás do coronel pelo que este havia feito, porém achou melhor não dizer nada pelo momento. Preferiu manter o clima de festividade pela alegria do amigo, então sugeriu: o que acha de marcarmos um jantar em minha casa para comemorarmos a reabertura da mercearia? Tudo bem, mas o jantar será lá em casa. Pode ser amanhã? Por mim, tudo bem. Só preciso falar com Clara para saber se estará disponível amanhã. Pegando o telefone, Marcelo ligou para Clara, que confirmou sua presença. E logo após mais alguns agradecimentos, Antônio deixou o escritório do amigo seguindo para a mercearia. Precisava estar lá para quando as mercadorias fossem entregues. Marcelo sentiu-se feliz ao ver que havia atingido seu propósito ajudando o amigo a estar bem novamente. Mas um assunto ainda lhe oprimia o peito. Sabia que teria que voltar a falar sobre o coronel com Antônio e também contar-lhe o que ficara sabendo sobre o acidente de Vado. Isto ia entristecê-lo, porém não podia deixar de colocá-lo a par de tudo o que estava sabendo. Na noite seguinte, após um belo jantar que Joana preparara com muito carinho, como mais uma forma de expressar o sentimento de gratidão para com ambos, Marcelo e Antônio sentaram-se na sala para tomar um licor enquanto as duas estavam na cozinha conversando. Marcelo achou que aquele seria o melhor momento para tocar no assunto. Antônio: sei que esta é uma noite de comemoração, mas preciso ter uma conversa muito séria com você. Claro, fale. Sinto que está um pouco tenso, pode falar. Marcelo achou melhor falar primeiro sobre o acidente de Vado.
Narrou em detalhes sua conversa com Marli e viu que, assim como ele, Antônio ficara perplexo com a ideia de que uma falha do mecânico poderia ter causado a morte do amigo. Não acha esta história muito estranha? Perguntou Marcelo sem perceber que havia um duplo sentido em sua pergunta. Acho sim. E o que mais me assusta é que eu também deveria estar morto como Vado. A estas palavras, Marcelo teve um mau pressentimento e perguntou aflito. Antônio, quem sabia de sua mudança naquele dia? Ora, todo mundo por ali sabia. Acho que só não sabiam sobre o carro que eu aluguei. Como assim? Quis saber ele cada vez mais intrigado com os fatos. Bem, é que eu só aluguei o carro na noite anterior à mudança. Havia passado na casa de Vado para confirmar a viagem e saí de lá pensando. Joana, Pedro e Renato, que são menores, iriam com Vado na cabina. Eu, Daniel e Sérgio poderíamos viajar na carroceria, já que sobraria espaço, pois não estaríamos levando muita coisa. Só que eu achei perigoso e cansativo fazer a viagem ali atrás com as crianças, além do que correríamos o risco de algum imprevisto com o tempo. Poderíamos ter chuva pelo caminho naquela época do ano. Então fui até a casa do rapaz, que eu sabia fazer este tipo de viagem. Nem me lembro o nome dele agora. Só sei que conversei com ele e este ficou muito feliz por termos fechado o negócio para o dia seguinte, pois comentou que já há alguns dias não conseguia nenhum passageiro. Marcelo tentava esconder do amigo que lia na alma e precisou ir até a janela para respirar melhor e assim poder analisar os pensamentos que lhe invadiam a mente. Após juntar todas as informações que tinha a respeito da viagem, assustou-se com as perguntas que viu a se fazer. E se aquilo não for um acidente? E se o erro do mecânico fora proposital? Talvez o acidente tivesse sido preparado, mas para Vado, mas sim para Antônio, que deveria estar no caminhão com a família. Antônio olhava-o curioso. Queria que o amigo lhe contasse o que se passava em sua cabeça, porém nada perguntou. Marcelo continuava calado, enquanto via como no filme tudo o que presenciara na casa do coronel, no dia em que estivera lá com Antônio. Todos os fatos sobre o acidente, o roubo ocorrido na mercearia, sua conversa com Vilma na fazenda e, por fim, o ocorrido com Joana. Ao final de algum tempo, não havia mais dúvidas para ele de que em tudo aquilo havia o dedo do coronel Bianor. Mas o pior é que, mesmo sentindo ter encontrado a verdade, não tinha nenhuma prova para poder responsabilizar formalmente o coronel de todos aqueles crimes, nem mesmo sobre o ocorrido com Joana, pois a única testemunha era Antônio, que o viu saindo da mercearia, mas já que ele não havia consumado o fato, não teria como acusá-lo de nada. Marcelo achou melhor não falar nada sobre suas conclusões. Sabia que isto poderia causar um mal ainda maior, pois com certeza Antônio pensaria em fazer justiça com as próprias mãos se viesse a saber de algo, apesar de aparentar ter ali muita tranquilidade. Porém, alguém havia conseguido acompanhar o raciocínio de Marcelo. Joana, que passava pelo corredor, ouviu toda a conversa e, lembrando-se das palavras de Vilma no dia de sua mudança, fez com que sentisse um arrepio pela espinha, como que a confirmar tudo aquilo. Por isso entrou na sala, interrompendo o silêncio que se fizera. Com licença, mas o café está servido, e é bom que não se demorem, pois senão logo esfriará. Para Marcelo, sua chegada fora providencial. Estava tão concentrado em seus pensamentos que não saberia como sair daquela situação sem deixar Antônio desconfiado, mas percebeu que, de alguma maneira, Jonas sabia de algo, e notara seu olhar assustado como a pedir-lhe que não tocasse mais no assunto. De maneira alguma deixaremos que isto aconteça. Não é mesmo, Antônio? Disse Marcelo, aproveitando a oportunidade para encerrar o assunto. Antônio ainda pensou em perguntar algo, mas achou melhor deixar para outro dia. Ficara muito impressionado com os novos fatos sobre o acidente e não gostaria de estragar o jantar junto aos amigos com aquele assunto. Pouco depois, Clara e Marcelo deixavam a casa dos amigos. Marcelo, porém, antes de se despedir de Joana, pediu-lhe para que esta lhe telefonasse na manhã seguinte. Assim, no dia seguinte, por volta das 10 horas, Joana telefona para o escritório de Marcelo, já imaginando qual seria o assunto. Joana, preciso conversar com você sobre algo muito sério, mas Antônio não deve saber. Sim, eu imaginei que fosse você me pedir isto. Podemos nos ver hoje à tarde? Está bem. Antônio estará muito ocupado na mercearia e talvez nem note minha ausência.
Marcaram então o encontro para aquela tarde às 14 horas, numa doçaria sugerida por Joana. Esta, assim que desligou o telefone, voltou para casa, pois ainda tinha alguns afazeres e não queria que Antônio desconfiasse de nada. No horário marcado, ambos já estavam na doçaria e Marcelo não hesitou em ir direto ao assunto. Joana, diga-me o que sabe sobre o coronel Bianor. Não sei muita coisa. Tudo o que sei vem de alguns comentários que ouvi ao seu respeito lá na fazenda. Eu só o conheci pessoalmente no dia em que esteve lá na mercearia com Antônio. E que tipo de comentários eram esses? Então Joana contou-lhe algumas das histórias que conhecia, inclusive sobre a morte de Verônica. Vendo que Joana sabia o suficiente para ter alguma opinião sobre o coronel, Marcelo perguntou: Você acredita que o coronel Bianor possa ter algum envolvimento no acidente ocorrido com Vado e também no assalto à mercearia? Joana ficou pensativa e respondeu com sinceridade: Penso que sim. Até Vilma já havia me avisado para ficarmos longe dele. Marcelo contou-lhe então tudo o que sabia, inclusive os motivos que o levaram a acreditar na participação do coronel em tudo o que havia acontecido. E quando este terminou, Joana disse com voz triste e assustada: Não entendo o motivo que possa ter levado o coronel a fazer tudo isto, pois só o fato de Antônio ter deixado a fazenda por não querer trabalhar para ele não justifica tais atitudes. O que mais terá acontecido entre vocês e este homem? Disse Marcelo quase sem perceber. Nada. Nunca houve mais nada. Respondeu Joana com os olhos arregalados pelo susto que essas palavras lhe causaram. Desculpe-me, Joana. Não foi bem isto que eu quis dizer. Sei que agora não existe nada que justifique tais atitudes, mas acredito que há muito tempo atrás algo de muito grave deve ter acontecido entre vocês para levar o coronel a agir desta forma. Não entendo sobre o que está falando. Marcelo ficou calado, enquanto pensava por alguns minutos. Queria ter certeza de que encontraria as palavras certas para falar sobre o assunto que realmente o levara até este encontro com Joana. Até que, depois de algum tempo, resolveu prosseguir com sua explicação. Sabe, Joana, já faz algum tempo que venho estudando, junto com alguns amigos, sobre a doutrina espírita e sobre vidas passadas ou reencarnação, e só lá consigo encontrar respostas para o que vem acontecendo com vocês. Imediatamente Joana respondeu assustada: Marcelo, eu não entendo nada sobre isto, e vou ser bem sincera. Tenho muito medo dessas coisas, pois acho que devemos deixar os mortos em paz. Mas não precisa ter medo, disse ele com naturalidade, tentando acalmá-la. Foi por este motivo também que achei melhor conversar com você. Pensei que talvez conseguisse fazê-la entender os motivos pelos quais acredito no que estou lhe contando. Tudo o que precisa é de algum estudo para poder compreender como a coisa funciona. Você está até parecendo meu irmão Maurício. Por quê? Já faz algum tempo isto, mas quando Maurício e Ana estiveram lá na fazenda às vésperas de se casarem, me falaram de seus estudos sobre a doutrina espírita e sobre as reuniões que frequentavam, nas quais alguns espíritos até conseguem se comunicar conosco. E logo que nos mudamos para cá, quando vieram nos visitar, falaram novamente sobre isto. Pareciam muito empolgados com os estudos e com o que acontecia nestas reuniões. Eu até fiquei surpresa, pois Maurício sempre foi inteligente e muito confiante em seus conceitos e valores de vida. Até estranhei ele ter acreditado nestas coisas. Pois aí está. Você sabe que seu irmão não aceitaria nada que realmente não tivesse certeza tratasse de algo bom e sério. Pelo que me diz, antes de ter aceitado isto como verdade, ele deve ter estudado, experimentado para saber se tudo aquilo era real e confiável, para depois sim poder transmitir isto para os outros, não é? Sim, Maurício nunca aceitou palpite ou falatório. Tudo o que pensava e fazia sempre era baseado no que sentia. Nunca deu ouvidos a ninguém, mas isto não me convence. Faz muito tempo que ele saiu de casa e mesmo depois que se casou, nunca mantivemos um relacionamento frequente. Ele pode ter mudado e sua esposa também pode tê-lo influenciado. Não adianta. Prefiro procurar as respostas aqui mesmo no presente e entre os vivos e deixar os mortos descansarem. Não acredito nisso. Pensando desta forma, você só estará dificultando as coisas, pois torna-se mais difícil para os espíritos amigos poderem ajudar a quem não quer ou não procura ajuda. Eu procuro ajuda,
Foi por isso que vim até aqui, mas quero que você nos ajude. Você é nosso amigo e está aqui, vivo como eu. Marcelo percebeu que não adiantava continuar o assunto. Joana estava com muita resistência a estas novas verdades. Quem sabe se com o passar do tempo ela não mudaria de ideia. Está bem, não vou mais tocar neste assunto com você, a não ser que um dia você me procure para saber mais sobre isto. Porém, uma coisa que quero lhe pedir. Claro, pode falar. Quero lhe pedir que não comente com Clara nada sobre esta nossa conversa de hoje. Eu posso saber o motivo desse pedido? É que Clara ainda não sabe a respeito destes meus estudos. Trata-se de um assunto muito amplo e para mim muita coisa também é novidade. Assim, antes de levá-la para conhecer os amigos com quem estudo, quero estar melhor informado para poder lhe responder as perguntas que com certeza ela fará. Acho que ela não vai se interessar por este tipo de coisa. Você é que pensa. Clara é o tipo de pessoa que quer saber de tudo, não importa o que seja. Ela sabe que se algo existe e está aí para ser visto, com certeza cabe a ela procurar e ver o máximo possível. E assim, só depois disto, ela poderá dizer se gostou ou não do que viu. Porém, ela nunca deixa passar uma chance de explorar algo novo, até ter certeza de que sabe e viu o suficiente para poder ter uma opinião formada sobre aquilo. Tudo bem, não quero criar nenhum tipo de discussão, mesmo porque se lhe contar alguma coisa, terei que falar sobre este encontro. E voltando a que nos trouxe aqui, o que podemos fazer com o coronel? Como conseguir que nos deixe em paz? Bem, por enquanto não podemos fazer nada, pois não temos provas concretas para responsabilizá-lo formalmente. O melhor que temos a fazer é ficarmos atentos caso haja um novo encontro com ele ou aconteça alguma coisa. Enquanto isso, tentarei conseguir as provas de que precisamos. Está bem? Então, sempre que um dos dois tiver alguma notícia, comunica ao outro, assim como Vilma também ficou de fazer. Despediram-se e ambos voltaram para os seus afazeres. Joana ficou mais tranquila, sabendo que Marcelo estava ajudando a vigiar o coronel para colocar um ponto final naquela situação. Este, por sua vez, sabia que seria difícil conseguir isto. Se ao menos Joana não se recusasse a receber a ajuda dos amigos espirituais e tentasse descobrir os verdadeiros motivos que uniam suas vidas à do coronel Bianor, quem sabe tudo não seria mais fácil. Capítulo 10. Quase um mês havia se passado e o coronel já não aguentava mais ficar ali na fazenda, sem saber o que estaria acontecendo com Antônio e Joana em São Paulo. Porém, sabia que não seria prudente deixar a fazenda novamente, muito menos se arriscar a procurar por Joana depois de tudo o que acontecera. O próximo encontro teria que ser bem casual, de uma forma que ela não se sentisse perseguida por ele. Reconhecia que fora grosseiro agarrando-a daquela forma no dia em que estivera com ela na mercearia. Deveria ter sido mais cavalheiro, mas seu desejo era tanto que não teve como se controlar. Estava deitado na rede da varanda quando Tião chegou. O senhor mandou me chamar. Mandei sim. Quero que siga a viagem hoje mesmo para São Paulo. Preciso que consiga notícias de como estão as coisas por lá. Descubra tudo o que puder sobre Joana e só volte quando tiver todas as informações que eu preciso. Pode deixar, coronel. Vou arrumar minhas coisas agora mesmo e parto no primeiro ônibus para São Paulo. Só volto quando conseguir o que o senhor quer. O coronel entregou-lhe um envelope no qual havia dinheiro suficiente para suas despesas e mais uma reserva, já que não sabia se esta viagem poderia demorar ou não. Assim que guardou o dinheiro no bolso, Tião saiu para cumprir mais esta ordem de seu patrão. Vilma viu quando Tião chegou, procurando pelo coronel na fazenda, mas não conseguiu escutar o que conversavam, pois estava ali na casa a filha de um dos empregados que o coronel havia mandado para ajudá-la, e ela não poderia ser vista escutando a conversa do patrão. Resolveu esperar até a noite para tentar descobrir o que os dois estavam tramando desta vez. Assim, logo depois do jantar, Vilma saiu e foi até a casa de Tião. Havia feito uma galinha ao molho e sabia que este adorava o prato. Então aproveitou-se disto como desculpa e foi levar um pouco da galinha que sobrara para ele. Com isto, tentaria descobrir algo sobre a conversa dele com o patrão. Quando chegou na casa, foi atendida pela esposa de Tião. Olá, Vilma. Que surpresa ver você aqui a estas horas. Vamos entrando.
Oi, fia. Você me desculpa, vim nesta hora, pois é que sobrou essa galinha que o tio adora. Então eu vim trazer para ele aproveitar enquanto tá quente, senão perde o gosto. E, Vilma, eu te agradeço, mas tio não está em casa, o patrão mandou ele viajar. Ué, mas eu vi ele hoje lá em casa. Então deve ter sido nesta hora que o coronel mandou ele seguir viagem para São Paulo. Sei lá fazer o quê. Ele nem me explicou direito, só disse que não sabe quando vai voltar. Bom, então vou deixar a galinha aqui para você e as crianças. O que não pode é jogar fora, né? Eu preciso voltar para casa. Ainda nem lavei a louça da janta. Muito obrigada, Vilma. Vou servir agora mesmo para os meninos, pois eles também adoram sua galinha. Vilma saiu de lá satisfeita. Havia conseguido o que queria. Com certeza o coronel mandara Tião atrás de notícias sobre Antônio e Joana. E sendo assim, ela precisava ir até a vila no dia seguinte para avisar a Marcelo. Na volta para casa, aproveitou para falar com o rapaz que sempre a levava para a vila, que precisaria dele na manhã seguinte bem cedo. Chegando à vila, Vilma foi direto para a mercearia, conversou um pouco com Marli e logo depois telefonou para Marcelo. Este não havia chegado ao escritório ainda. Tentou então sua casa e ele mesmo que atendeu. Alô, senhor Marcelo. Olha, aqui é a Vilma. Bom dia, Vilma. Pode falar o que houve? Eu estou ligando para dizer para o senhor que o Tião, o empregado de confiança do coronel, viajou ontem aí para São Paulo. Não sei não, mas eu acho que foi para saber do Antônio e da Joana. Mas e o coronel? Ele ficou aqui, só foi o Tião. Bom, então o perigo é menor. Muito obrigado, Vilma. Vou ver o que faço para descobrir se ele veio só para olhar mesmo. Assim que desligou o telefone, Marcelo pegou sua pasta e saiu. Precisava passar na mercearia antes de ir trabalhar. Tomara que Joana esteja por lá, pensou ele, pois precisava avisá-la para ficar atenta caso Tião aparecesse. Bom dia. Como vão as coisas por aqui? Disse ele vendo Tião atrás do balcão. Olá, bom dia. Por aqui tudo vai indo bem, graças à sua ajuda. Ora, deixe disto. Mas o que faz você aqui tão cedo? Nada de especial. Saí mais cedo de casa e resolvi passar por aqui antes de ir para o escritório. Então vamos tomar um café. Joana acabou de fazer, está fresquinho. Joana, vem até aqui, chamou ele. Fique aqui na frente para que eu possa tomar um café com Marcelo. Joana desceu do depósito e estranhou a presença de Marcelo ali tão cedo. Desconfiou que ele teria algo para lhe dizer. Bom dia, Marcelo, disse ela. Bom dia. Vejo que o seu dia também começou bem cedo hoje. É verdade. Uma vez por semana eu venho cedo com Antônio para limpar o depósito e organizar as coisas. Realmente, existem certos detalhes que só uma mão feminina pode dar jeito. Bem, vamos tomar nosso café, senão você acaba se atrasando para o trabalho, disse Antônio indo para os fundos da loja. Marcelo aproveitou que o amigo ficara de costas e, com um gesto bem rápido, pediu a Joana que lhe telefonasse. Ela entendeu o recado e assinou positivamente com a cabeça. Marcelo não se demorou por ali, pois havia marcado uma reunião com o cliente logo na primeira hora do dia. Joana, por sua vez, tratou de acelerar sua arrumação, pois para que Marcelo se desse ao trabalho de ter ido tão cedo até lá, o assunto deveria ser urgente. Precisava telefonar para ele quanto antes, porém, por mais que tenha se apressado, não conseguiu terminar antes das 11 horas. Mas assim que acabou a última prateleira, despediu-se de Antônio já ia saindo quando ouviu. Mas você não vai ficar aqui comigo o dia todo? Joana, sempre nos dias de faxina, ficava com o marido até que este fechasse a mercearia, e assim voltavam juntos para casa. Não, vou aproveitar esta tarde para ir até o salão que Clara me indicou. Preciso cortar os cabelos e me arrumar um pouco. Mas você não precisa disto. Já é linda sem a ajuda de ninguém, disse Antônio, demonstrando sua paixão pela esposa. Joana deu-lhe um beijo e saiu. Agora sim, disse ela. Além de falar com Marcelo, terei que procurar um salão para cuidar dos cabelos. Menos de 10 minutos depois, Marcelo já atendia seu telefonema. O que aconteceu? Perguntou ela aflita. Por enquanto nada, mas quero que fique atenta. Vilma me telefonou pela manhã, avisando que o coronel mandou Tião aqui para São Paulo. Ela desconfiou também que ele veio para buscar notícias suas de Antônio. Será? E se o coronel mandou aqui para fazer mais alguma coisa contra nós, o que eu faço? Calma, mantenha calma, pois senão Antônio pode desconfiar de algo.
Ele só deve ter vindo para confirmar se o coronel conseguiu seu objetivo. Não acredito que ele faça mais alguma coisa, pelo menos por enquanto. Como assim? Do que está falando? Marcelo não queria deixar Joana mais assustada do que estava, mas algo dentro dele lhe dava certeza de que Bianor não só queria destruir Antônio, como agora também queria acabar com seu casamento com Joana, e que havia entre os três alguma ligação muito forte do passado. Porém, como prometera à amiga não falar mais sobre o assunto, resolveu contornar a situação sem lhe falar o que sentia. Veja, Joana, o coronel ainda não sabe que você e Antônio estão bem e que reabriram a mercearia. Tião deve ter vindo para conferir se os planos do coronel estavam saindo como ele queria, mas quando souber que não, aí sim teremos que nos cuidar. Você tem razão, respondeu ela trêmula, e o que eu devo fazer? Fique com Antônio. Penso que ao vê-los juntos e com a mercearia reaberta, pegará o primeiro ônibus de volta para casa. Mas aí ele voltará com o coronel. Não temos certeza disto. Disse ele tentando acalmá-la, mas caso isto ocorra, teremos tempo de pensar em alguma coisa até lá. Desligaram e Jonas se viu num dilema. Teria que voltar para ficar com Antônio, mas dissera a ele que precisava ir ao salão. Bem, até chegar à mercearia eu penso numa desculpa, disse a si mesma, apressando os passos para chegar logo ao seu destino. Joana caminhava tão pensativa que nem notou que era observada desde que saíra da mercearia. Tião acompanhava à distância, para não ser notado. Já possuía informações suficientes para dar ao coronel, mas quando a viu sair, achou melhor segui-la. Poderia ser que descobrisse mais alguma coisa, pensou ele. Vendo-a de volta, Antônio assustou-se. Mas você não ia ao salão? Ia, mas achei melhor telefonar antes de ir. E ainda bem, pois não havia ninguém lá, só devem abrir à tarde. Por isso achei melhor deixar para outro dia. Assim converso com Clara e marco com ela um dia para irmos juntas. É até bom irem juntas, assim vocês podem fofocar bastante. Disse isto em tom de ironia. E desde quando eu e Clara somos fofoqueiras, hein? Antônio riu prazerosamente, enquanto abraçava Joana. Sabia que a esposa nunca gostara de fofocas, muito menos de se passar por fofoqueira. Ela, percebendo a brincadeira do marido, acabou rindo de si mesma e retribuiu o carinho com um leve beijo. Já passava das 21 horas e o coronel ainda estava acordado, pois a ansiedade não deixava dormir há dias. Foi quando viu Tião chegar à fazenda. Levantou-se da rede com o coração disparado. O que teria acontecido para que ele voltasse tão depressa, pensou ele, e mal esperou que este colocasse a mala no chão. Logo começou o interrogatório. O que houve, homem, porque voltou? É que não havia muito para se ver por lá. Então conseguimos o que eu queria? Pelo contrário, coronel, tudo está como se nada tivesse acontecido. Mas como? Gritou o coronel irado. É isto mesmo, coronel. Não sei como, mas a mercearia de Antônio está aberta e funcionando como quando estivemos lá, e Joana também me pareceu igual. Hoje passei a manhã toda vigiando a mercearia e vi quando Antônio chegou ainda muito cedo e abriu. Pouco depois chegou Joana. Fiquei vigiando e apareceu também o Marcelo, o rapaz que era dono da fazenda. Este ficou pouco tempo e saiu. Quase na hora do almoço, Joana saiu e eu resolvi segui-la, já que ali não havia mais nada para ser visto. Ela foi até um telefone, ligou para alguém e logo depois voltou para a mercearia. E até a hora em que eu saí de lá, os dois pareciam muito bem pelo que eu pude notar. Tião achou melhor omitir do coronel a cena de carinho entre os dois. Ele sabia que já havia dado motivo de sobra para que este se enfurecesse, e não demoraria muito para confirmar isto. Bianor transbordava de ódio, enquanto as perguntas borbulhavam em sua mente. Como podia ser aquilo? Sabia que Antônio não tinha condições financeiras para reabrir a mercearia. O prejuízo que vira ali fora total. Como havia conseguido? E Joana? Se o marido continuava bem, ela não o deixaria. Este pensamento tirou de vez a razão do coronel, que imediatamente ordenou a Tião: vá agora mesmo pegar o carro. Vamos para a casa das moças. Marcou me disse uma vez que poderia me ajudar a ter Joana. Quero só ver se ela é capaz de fazer isto, porque se não for, nem que eu tenha que deixar Joana viúva com minhas próprias mãos, Antônio há de sair de meu caminho. Bianor dizia isto com toda a força de seu sentimento. O ódio invadira-lhe a alma por completo. Estava decidido
e nada nem ninguém conseguiriam fazer com que mudasse de ideia. Logo que entrou na casa, Bianor procurou Margot com os olhos, mas não a encontrou em parte alguma. Vendo Tati, a moça que era responsável pelo lugar em sua ausência, gritou logo: "Onde está Margot?" Sua irritação era tamanha que a moça tremeu só com o jeito de falar do coronel. "Ela está ocupada no momento e não posso incomodá-la agora. Não me interessa o que ela esteja fazendo. Dê um jeito de chamá-la agora mesmo. Senão começo a quebrar tudo aqui. Você ouviu?" "Sim, senhor." Tati saiu correndo para chamar a patroa. Sabia que o coronel não era de brincadeira e que ele cumpriria o que dizia. "Madame", disse ela batendo de leve na porta do quarto. "Por favor, responda. O que é, criatura? Não vê que estou ocupada e não quero ser incomodada? Me desculpe, mas é urgente." "Está bem, eu já vou." Alguns minutos depois, Margot abriu a porta com a contrariedade estampada no rosto. "O que é? Fale logo, pois preciso terminar o serviço que comecei." "Madame, acho que terá que deixar isto para mais tarde." "Mas do que é que você está falando? Vamos, diga logo." "O coronel Bianor acabou de chegar e mandou vir chamá-la agora mesmo. Senão disse que vai quebrar tudo por aqui. O homem está uma fera. Não sei o que aconteceu e nem quero saber. Só pelo grito que deu comigo, dá para perceber que ele está fora de si." Margot sorriu ao escutar o comentário de Tati. Então ele viera procurá-la mais cedo do que ela esperava. "Melhor ainda para mim", pensou ela, torcendo as mãos. "Vá agora mesmo lá embaixo e mande subir 2 meninas aqui para o meu quarto. Depois leve o coronel para o meu escritório e sirva-lhe uma bebida bem forte." "Está bem, madame." Tati desceu depressa e em poucos minutos já havia cumprido todas as ordens da patroa. Esta, quando entrou no escritório, encontrou o coronel andando de um lado para o outro com a bebida na mão. Nem se dera ao trabalho de servir-se num copo. Ora, mas a que se deve esta visita assim com tamanha urgência? Não se faça de boba, que disto você não tem nada. Sabe muito bem o motivo que me trouxe até aqui." "Eu imagino o motivo, mas pelo que me lembro, em nosso último encontro, você me garantiu que estava com tudo sob controle." "É, mas algo saiu errado, e agora é você quem vai ter que dar um jeito de me ajudar. Vamos, fale logo como conseguir destruir o tal fulano e ter sua mulher para mim." Margot, vendo o desespero do coronel, sentiu que seria fácil conseguir o que queria. Então mostrou-se interessada pelo assunto. "Primeiro, preciso que você me conte tudo o que sabe sobre estas pessoas." "Mas por quê?" "Tenho que saber de quem se trata, para poder ajudá-lo. E quanto mais informações eu tiver, melhor, pois minha magia sempre tem endereço certo." "Magia? Eu vim aqui falar de coisa séria e você fica brincando comigo." "Eu estou falando sério. Saiba que é assim que eu consigo controlar meus negócios. Sempre que preciso, faço minhas magias para fazer com que um ou outro freguês se apaixone por uma de minhas meninas. Se não fosse assim, talvez já tivesse fechado." Mentira de Margot. Sempre que recorrer a este tipo de coisa, fora por assuntos particulares ou para ajudar alguma de suas meninas a se vingar de algum amor impossível. "Você usa isto aqui na casa?" "Uso sim. Caso contrário, já teria morrido de fome." Bianor ficou pensativo. A casa de Margot vivia cheia. Ele bem sabia disto, pois passava boa parte de suas noites ali e por várias vezes vira homens se declarando apaixonados por alguma de suas garotas. Porém, sempre imaginara ser efeito da bebida e dos momentos de prazer que passavam ali ao lado delas. Mas agora, com esta revelação, Margot, vendo que suas palavras surtiram efeito, continuou: "Bem, já sabe de meu segredo. Agora, se quer minha ajuda, terá que me contar tudo." "Está bem, não tenho nada a perder mesmo. Porém, antes de começar, quero lhe avisar que este é um serviço caro. Quer dizer que ainda terei que pagar por esta tolice. Se quiser realizar seus desejos, terá que pagar por eles." Bianor pensou por alguns minutos, depois disse em tom firme: "Tudo bem. Mas se eu não tiver o resultado que desejo, venho atrás de você, e aí nós vamos ver quem é que vai pagar mais caro." Margot engoliu seco. Algumas vezes tivera seus objetivos alcançados com isto, mas também já tivera casos em que quase nada havia mudado e outros em que não se viu efeito algum. Porém, pensou ela, até que possamos ver os resultados, já estarei longe daqui com minha parte do dinheiro e com minhas meninas.
Preciso mesmo entregar a casa para o proprietário antes que seja despejada, pois o contrato já vencer e ele pedir a desocupação do imóvel. O coronel começou então a contar a sua história, desde quando ainda era jovem e desejava ter Antônio como empregado, e das recusas que sempre recebera por parte deste, até aquele momento infeliz em que Tião lhe trouxera a notícia de que seus planos haviam naufragado. Ao final, Margot concluiu: pelo que me contou, não será muito fácil conseguir o que quer. Já avisou para poder cobrar ainda mais caro. Mas por quê? O rapaz tem uma resistência muito forte a você, respondeu ela tentando mostrar conhecimento sobre o assunto. Não sei por quê, mas ele o repele e a sua energia também. Teremos que vencer esta resistência e deixá-lo vulnerável. E Joana? O que fará para que ela seja minha? Os dois parecem muito unidos. Temos que afastá-los e começaremos por aí. Vou conversar com meu colaborador e saber o que devemos fazer, mas terá que deixar algum dinheiro para que eu possa recebê-lo. Pelo visto, já começou bem este negócio e eu nem sei pelo que estou pagando. Olha, se você quiser minha ajuda, terá que ser do meu jeito, senão paramos por aqui e fico dito pelo não dito. Tudo bem, então, disse ele tirando algumas notas do bolso. E pelo que estou deixando, com você pode receber quantos ajudantes quiser. Não brinque, com o que não conhece pode se arrepender. Não estou brincando. Estou pagando e quem paga pode tudo. Vou voltar amanhã à noite para saber o que vai fazer. Não, volte depois de amanhã a qualquer hora, menos amanhã à noite, pois eu estarei com ele e não vou atendê-lo. Tudo bem, estarei aqui depois de amanhã, e saiu batendo a porta. Apesar de o início, Bianor não ter acreditado em Margot, ele havia sido bem claro sobre o que aconteceria caso ela falhasse, e mesmo assim, ela aceitara o desafio. Isto sim é que eu havia deixado impressionado, pois ela o conhecia muito bem para colocar o pescoço a prêmio, se não tivesse certeza do que estava dizendo. Bem, pensou ele, se ela conseguir o que eu quero, está ótimo. Pagarei muito mais até do que ela me pedir, e nem vou lhe perguntar como foi que ela conseguiu fazer isto, concluiu ele, entrando no carro onde Tião dormia enquanto o esperava. Margot continuou ali no escritório, ainda pelo resto da noite. Só foi para o seu quarto quando acabou de fazer a lista de tudo o que iria precisar e de anotar onde poderia encontrar tudo aquilo para o dia seguinte. Embora não gostasse de ir à vila, desta vez teria que ir pessoalmente para providenciar tudo o que seria necessário para começar a executar seu trabalho para o coronel. E como ela havia imaginado, este já começara sendo bem generoso, apesar das reclamações. Joana, ao se deitar naquela noite, respirou aliviada. O dia acabara e não havia acontecido nada. Com certeza não viera realmente, só para observar como estavam as coisas. Agora sim, pensou ela, como vamos saber o que o coronel está planejando fazer? Tomara que Vilma consiga descobrir e nos avise. De repente, Joana sentiu um calor pelo corpo e um forte desejo de rezar. Há muitos dias não fazia sequer suas orações antes de dormir. Com certeza isto lhe faria muito bem e poderia ajudá-la para o que estava por vir. A este pensamento, começou a rezar com fervor e logo adormeceu, sentindo o coração mais tranquilo. O que ela não percebeu, porém, é que além do bálsamo conseguido pela oração, esta também possibilitou que mais alguém pudesse estar ali para doar-lhe sua energia restauradora de amor e carinho. Na noite seguinte, já passavam das 21 horas, quando Margot, acompanhada por Chico, entrou no quarto que havia ali nos fundos da casa, e o qual ela usava para fazer suas magias. Chico era o rapaz que morava e fazia a segurança da casa para ela, além de lhe ajudar nestes trabalhos. Depois de preparar um tipo de altar sobre uma mesa repleta de iguarias, espalhou pelo quarto muitas velas e vários ornamentos. De repente, Chico começou a sacudir todo o seu corpo e entrou numa espécie de transe. Em pouco tempo, estava completamente inconsciente. Margot, então, começou a chamar o rapaz por outro nome. — Dino, você está aí? Aguardou mais algum tempo e perguntou novamente. — Dino, será que você pode vir me ajudar? O rapaz, após respirar profundamente, começou a falar de uma maneira bem diferente da habitual. — Já cheguei. Pode dizer por que me chamou? Preciso fazer um favor a um amigo e queria que você me ajudasse. Pode falar o que quer. Então Margot contou a história do coronel,
Não esqueceu, porém, de dramatizar o lado interessado no assunto. Ao final, aguardou em silêncio uma palavra daquele que a escutara. Por que acha que vou fazer isto? Você sempre me ajudou em resolver meus problemas e também os das minhas meninas. Pensei que pudesse ajudar a este amigo. Os seus assuntos eu ajudo, porque tenho meus motivos, e no dia em que nos encontrarmos de novo você vai saber, mas não vou me meter na confusão dos outros. E olha que ali a coisa é bem grande, e já tem gente demais enroscada. Eu vou ficar fora disto, e você deve fazer o mesmo. Mas você não pode fazer nada, nem uma ajudinha? Eu sei muito bem o que você quer, pois é você quem está em apuros. É verdade. E se você ajudar, meu amigo também estará me ajudando, pois ele vai me pagar muito bem por isso, e assim sairei desta situação em que estou. Depois de alguns minutos de silêncio, ouviu-se novamente a voz de Dino. Olha aqui, eu vou meter só a pontinha da minha colher nesse angu, depois eu saio de perto, e você aproveite para se arrumar enquanto isto, e depois faça o mesmo, ficando longe dessa história, porque senão vai sobrar para mim e para você também. Posso saber o que vai fazer? Assim eu já posso pedir mais dinheiro para o coronel. A única coisa que vou fazer é dar mais corda para aquele marido dela se enforcar sozinho. Assim a coisa fica mais leve para o seu lado. Como assim? Não estou entendendo. Quando aparecer o momento certo, eu vou aproveitar o que ele já vem fazendo consigo mesmo há muito tempo. E vou usar os próprios sentimentos de medo e insegurança que ele tem pelo tal coronel, já que este gosta de ficar com minhoca na cabeça. Vou colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira, que é a cachola dele, e depois, como eu já te disse, não quero mais saber dessa gente. Está bem, mas como vou saber quando parar? Ora, não se faça de boba. É só não ter os olhos maior que a boca. Quando conseguir comer o jantar, saia sem esperar a sobremesa, senão você pode ter uma tremenda indigestão. Margot entendera o recado e sabia que podia confiar na orientação do amigo. Assim que tivesse conseguido o suficiente para ir embora daquele lugar, sairia o mais rápido possível de lá. Logo em seguida, Chico voltava ao normal, porém sem se lembrar de nada do que havia acontecido. Margot então lhe deu um chá para beber, pois apesar do calor que fazia ali, este não parava de tremer. Em alguns minutos, Chico já estava bem, e após arrumarem um lugar, cada um foi para o seu quarto. Margot, porém, não conseguia dormir. As palavras de Dino não lhe saíam da mente. O que será que ele quis dizer com nos encontrarmos de novo? Ela não compreendia aquilo. Falara a primeira vez com ele há quase 6 anos depois de ter empregado Chico ali na casa. Um dia o moço começou a passar mal e ela o estava socorrendo, quando de repente ele começou a falar de uma maneira estranha, segurando-a pelo braço e num tom muito sério. Até que, enfim, posso estar com você de novo. Olha que não foi fácil te achar, mas agora fique tranquila, vou cuidar de você. Depois disso, Chico acordou do desmaio sem saber o que havia acontecido. Isto se repetiu por mais 2 vezes, até que ele disse seu nome e que estaria sempre por perto, que se ela quisesse falar com ele só precisava fazer aquele ritual e chamar por ele. Ela não sabia explicar o motivo de tudo aquilo, porém, ao invés de sentir medo, por não saber do que se tratava, ela sentia-se muito segura com ele, e desde então começou a procurá-lo quando estava ou pensava que estava em dificuldades. No dia seguinte, bem cedo, o coronel deixava a fazenda para ir ver Margot. Passara a noite em claro. Não conseguira dormir nem por 10 minutos. Precisava falar com ela o quanto antes, e apesar do horário já a encontrou acordada. Ela também não conseguira conciliar o sono depois da conversa com Dino. E então o que você fez? Calma. Primeiro quero fazer o acerto de contas com você. Isto é uma exploração, eu já lhe dei um adiantamento. Sim, eu já usei tudo para poder conseguir a ajuda que você precisa. Agora, antes de responder suas perguntas, quero o pagamento da minha parte, senão nada feito. O coronel ficou cismado com aquilo, mas estava decidido a ir até o fim agora. Diga seu preço, vamos. Margot tirou um papel do decote do vestido e lhe entregou. O que mais tudo isto? É pegar ou largar, mas se largar, sei que vai se arrepender. Isto deixou o coronel mais excitado ainda. Retirou do bolso todo o dinheiro que trazia consigo, que com certeza era muito mais do que ela havia pedido, e atirou sobre a mesa em sua direção. Imediatamente Margot guardou as notas, antes que este pudesse se arrepender do que havia feito, e começou a narrar o acontecido.
sem mencionar, porém, que aquilo seria o começo e o fim da ajuda que receberia. O coronel estava embriagado pelas palavras de Margot. Ela havia conseguido lhe impressionar com a confiança que depositava em Dino. Agora ele estava confiante de que desta vez nada iria atrapalhar seus planos novamente. Já que a ajuda vinha do além, ninguém teria como interferir. E ainda por cima, ficar eufórico por saber que Antônio sempre sentira medo dele. Isto só fez aumentar diante de seus olhos a possibilidade de conseguir ter Joana para si. Margot, para ganhar algum tempo, concluiu dizendo que ele deveria viajar para São Paulo, estar alerta aos acontecimentos, pois a qualquer momento tudo poderia mudar. O que queria mesmo era poder cuidar de sua própria mudança. Este concordou, sem questionar, e saiu de lá decidido a seguir viagem naquele mesmo dia. Durante o caminho já havia planejado tudo, e chegando à fazenda, reuniu-se com Tião e Vilma para dar as ordens. Tião ficaria responsável por tudo enquanto estivesse fora, e Vilma continuaria cuidando da casa. Disse que estava viajando para o sul do país, alegando por motivo a necessidade de comprar os pôneis para os filhos, pensando assim conseguir justificar tantos dias fora, já que não sabia quando iria voltar. Nenhum dos dois fez qualquer comentário, pois já estavam acostumados com estas tarefas. Porém, ambos desconfiaram de que o coronel não estava dizendo a verdade, e mesmo quando acompanhou o patrão até o carro, Tião não fez pergunta alguma. Vilma, porém, já sabia que no dia seguinte teria que ir à vila, telefonar para Marcelo e lhe contar sobre suas suspeitas. No começo da tarde, Bianor estava a caminho de São Paulo. Sua felicidade era tanta que parecia já estar ao encontro de Joana. Alguma coisa lhe dizia que agora ele conseguiria. Era tudo uma questão de dias. Esperaria pela chegada deste dia ali bem perto dela. Já planejara tudo. Ficaria no hotel mais próximo possível da casa de Joana. Trocaria de carro para poder vigiá-la. E assim que percebesse algum sinal ao seu favor, tentaria uma aproximação amigável. Capítulo 11. Uma semana se passara e o coronel não notara mudança alguma no que era obrigado a ver todos os dias desde que chegara ali. Antônio e Joana pareciam levar a vida tranquila de sempre, e ele já não tinha mais toda aquela certeza de quando viera para São Paulo. Por isso havia resolvido que esperaria só mais aquela semana. Depois, Margot teria que se explicar caso nada acontecesse. Quase no final do prazo dado por ele mesmo, foi que algo aconteceu. Bianor vigiava a mercearia, quando percebeu algo estranho. Viu quando um dos filhos de Joana chegou correndo, parecia assustado. Ficou atento para tentar descobrir o que estava acontecendo. Daniel entrou correndo chamando pelo pai. Pai, pai, onde você está? Estou aqui no depósito, respondeu Antônio. Pai, você precisa ir para casa comigo rápido, é a mamãe. O que houve com sua mãe? Perguntou Antônio, pulando sobre as escadas. Não sei, pai. Ela não está nada bem. Deixei-a deitada no sofá, quase desmaiada. Antônio empalideceu. Quando saíra pela manhã, Joana havia comentado que estava um pouco indisposta, mas em todos estes anos de casados, nunca vira mulher doente. Sérgio, meu filho, disse Antônio, chamando o menino que o ajudava desde cedo. Será que você e Daniel conseguem cuidar da mercearia sozinhos? Preciso levar a mamãe para o hospital. Pode deixar, papai, respondeu ele satisfeito com a confiança do pai. Nós cuidaremos de tudo. Daniel também acenou com a cabeça no gesto positivo. Antônio então saiu correndo de lá. Sabia que poderia ficar tranquilo quando a mercearia, pois os meninos estavam acostumados a ajudá-lo. O coronel viu quando Antônio passou correndo pela rua e deduziu que algo de muito grave estava acontecendo. Seu coração parecia ter recebido uma carga elétrica. Tal era sua agitação. Precisava descobrir o que havia acontecido. Mas como, pensou ele, resolveu então aguardar mais um tempo ali. E caso Antônio não aparecesse, tentaria descobrir com os meninos o que estava acontecendo. Antônio, ao chegar em casa, encontrou Joana realmente como o filho lhe dissera. Estava pálida, gelada, mal conseguia dizer o que sentia. Antônio saiu e parou um táxi, colocou a mulher dentro e seguiu para o hospital ali perto. Foram atendidos por um médico, que depois de um exame superficial explicou: preciso internar sua esposa para alguns exames. Aparentemente ela está bem, mas precisamos descobrir o motivo deste mal-estar.
Está bem, doutor, respondeu Antônio assustado. O senhor pode fazer o que for preciso. E eu o que devo fazer? Bem, o melhor é ir para casa e trazer algumas roupas para ela. Vou fazer isto. Além do que, deixei as crianças por lá e preciso cuidar deles e dar notícias sobre a mãe, pois devem estar preocupados. Isto, vá tranquilo. Não se preocupe, cuidaremos dela. Antônio saiu de lá meio sem rumo. Ficara impressionado com o estado de Joana. Ele nunca vira a esposa daquele jeito. Precisava chamar Clara para ajudá-la, pensou ele, enquanto ia para casa. 15 minutos haviam se passado e Bianot resolveu entrar na mercearia. Comprou algumas coisas e, na hora de pagar, tentou descobrir com os garotos o que estava acontecendo. E Antônio não veio trabalhar hoje? Perguntou ele, tentando conter a curiosidade. Os meninos se olharam, pois não conheciam aquele homem. Nem mesmo Sérgio se lembrou do dia em que o coronel estivera ali. O senhor conhece meu pai? Conheço sim. Não precisam se assustar. É que há muito tempo não vejo seu pai. Meu pai vai muito bem. E Joana, como está e seus irmãos? Vendo que o homem realmente parecia conhecer toda a família, Sérgio respondeu educadamente. Minha mãe não está muito bem. Meu pai foi socorrê-la, mas meus irmãos estão bem. O coronel suou frio. O que estaria acontecendo com Joana? Espero que não seja nada de grave com sua mãe. Olha, moço, não sei lhe dizer, mas quando saí de casa ela não estava nada bem, disse Daniel, ainda assustado ao se lembrar da mãe. Estimo as melhoras de Joana, e assim que puder virei para saber notícias, disse ele saindo da mercearia, mais agitado do que quando entrara ali. O que será que estaria acontecendo com Joana? Disse ele a si mesmo. Não era por isto que estava esperando. Agora sim não sabia o que fazer, nem onde ir para descobrir o que se passava. Porém sabia que não deveria se expor muito, pois Antônio poderia vê-lo por ali, e isso estragaria seus planos. Resolveu voltar para o hotel e tentar se acalmar um pouco. Mais tarde voltaria novamente para tentar saber notícias de Joana. Nem 10 minutos haviam se passado desde que o coronel deixara o lugar, e Antônio chegou trazendo notícias da esposa, e após tranquilizar os filhos, pediu para que estes fechassem a mercearia e o esperassem em casa, enquanto ele iria telefonar para Marcelo. Marcelo, é você? Perguntou Antônio sem conseguir reconhecer a voz do amigo, tamanho seu nervosismo. Sim, sou eu, Antônio, que houve? A que devo a honra de seu telefonema, brincou o rapaz com o amigo. Marcelo, preciso de um grande favor. Peça a Clara que, se possível, venha até o hospital perto de casa, pois deixei Joana internada lá, estou sem saber o que fazer. Calma, homem. O que foi que aconteceu com Joana? Não sei. Tudo o que sei é que ela parecia uma morta-viva quando a deixei lá. Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco eu irei buscá-la, pois íamos almoçar juntos. Logo depois passo em sua casa para apanhá-lo, e no caminho até o hospital você nos explica o que aconteceu, está bem? Tudo bem, eu espero por vocês lá em casa. E me desculpe atrapalhar o seu almoço. Vamos, deixe disto. Antônio desligou e em seguida foi para casa, onde preparou o almoço dos filhos e os orientou a irem para o colégio como faziam todos os dias e que depois da aula deveriam voltar para casa e esperá-lo ali, caso ainda não tivesse voltado. Antes mesmo que os meninos terminassem o almoço, Marcelo chegou com Clara. Meninos, não se esqueçam do que conversamos, disse Antônio para os filhos antes de sair. Pode deixar, pai. Vamos fazer tudo como mandou, afirmou Daniel como filho mais velho. No caminho até o hospital, Antônio contou aos amigos o que havia acontecido. Bem, se o médico no primeiro exame não encontrou nada de errado com Joana, teremos que aguardar para saber os resultados dos exames de laboratório, que provavelmente ele já deve ter feito, explicou Clara. Assim que entraram no hospital, Antônio avistou o médico que atendera Joana pela manhã. Doutor, como está minha esposa? Calma, não precisa se preocupar, ela está bem. Doutor, esta é uma amiga nossa. Seu nome é Clara e ela também é médica. Por favor, pode dizer a ela o que Joana tem? O médico sorriu com o jeito de Antônio, cumprimentou a colega de profissão e se colocou à disposição para lhe dar todas as informações sobre sua paciente. Vamos até o quarto de Dona Joana, assim explicarei para todos o estado interessante em que esta se encontra. A estas palavras, Clara admirou-se. Será que entendera bem o que o colega dissera?
Porém, vendo o sorriso maroto que este trazia no rosto, compreendeu logo que Antônio teria uma grande surpresa. Este, porém, ficara ainda mais apavorado com as palavras do médico. Joana já estava melhor, havia sido medicada, e nem parecia a mesma mulher que chegara ao hospital pela manhã. Bem, começou o médico. O caso de Dona Joana é muito simples, porém teremos que fazer um acompanhamento com o especialista, pelo menos nos próximos 9 meses. Então é sério, doutor? Antônio estava tão aflito que não percebera a brincadeira. Não diria isto, afinal é o tempo necessário até que a criança possa nascer. Antônio sentou-se na cama de Joana. O chão havia sumido de seus pés e as pernas não conseguiu sustentá-lo. Clara e Marcelo riam gostosamente da situação do amigo e Joana não conteve a emoção. Jamais esperava ser possível ouvir aquela notícia novamente. Assim as lágrimas de felicidade cobriram-lhe o rosto. O senhor quer dizer que Joana está grávida? Insistiu Antônio sem conseguir raciocinar direito, sem a menor sombra de dúvida. Pela manhã eu já suspeitava, porém achei melhor confirmar através de exames de laboratório, para poder dar a notícia com certeza. Antônio abraçou a esposa com muito amor e, no gesto de carinho, tomou suas mãos e beijou demoradamente. E mesmo com todos ali, não teve vergonha de expor o sentimento que lhe invadira a alma. Obrigado, meu amor, por mais este presente. Não deve agradecer a mim, sim a Deus, que mais uma vez nos dá a oportunidade de recebermos uma criança em nossas vidas, respondeu Joana sem conseguir conter as lágrimas de alegria. Os três ali presentes conseguiram sentir toda a emoção daquele momento e silenciosamente saíram do quarto deixando que os dois pudessem aproveitar sozinhos mais alguns minutos daquela alegria. Ao deixarem o hospital, todos estavam com espírito de comemoração e foi Marcelo quem sugeriu: acho que precisamos sair para jantar e comemorarmos esta boa notícia, isto é, se Joana estivesse sentindo bem. Estou ótima e o médico já me receitou um remédio para aquele mal-estar. Clara não se conteve e comentou: bom, já que é assim, então vou tomar a liberdade de fazer uma outra comemoração neste jantar, se me permitirem. Mas é lógico, disse Antônio eufórico. E podemos saber qual é o outro motivo que estaremos festejando? Foi Marcelo quem respondeu: bem, hoje no nosso almoço, eu e Clara iríamos comemorar o negócio que fechei pela manhã. Já compramos nossa casa e pretendíamos escolher a data de nosso casamento. Isto é maravilhoso, disse Joana abraçando a amiga. Meus parabéns, completou Antônio, e peço que me desculpem por ter atrapalhado o almoço de vocês. Marcelo deveria ter me avisado que era um encontro especial. De forma alguma, pois agora a festa será melhor. Temos 2 motivos para ficarmos alegres e é muito bom poder compartilhar de ambos junto aos amigos. Joana estava muito emocionada. A felicidade invadira seu coração e, no gesto de muito carinho, segurou as mãos de Marcelo e Clara ao dizer: então, de minha parte, teremos 3 motivos para comemorar. 3? Disseram juntos, sim. E olhando para Antônio, como a lhe pedir seu consentimento, continuou: gostaria de convidá-los para serem os padrinhos do nosso bebê. Será que devo? Faço minhas suas palavras, respondeu Antônio imediatamente. Clara e Marcelo entreolharam-se antes de Clara responder. Aceitamos o seu convite de todo o coração. Será uma alegria termos esta criança como afilhada. Marcelo completou com seu jeito brincalhão, ou afilhado. Todos riram do seu modo de falar, e ele, percebendo a ocasião para retribuir o carinho daqueles amigos, disse meio sem jeito: bem, então quero aproveitar para dizer que gostaria muito de poder acrescentar mais um motivo a esta comemoração. O que mais um? Brincou Antônio. Passaremos a noite toda só para fazermos os brindes, pois são tantos os motivos. E qual é o motivo? Quis saber Joana. É que nós, pois sei que posso falar em nome de Clara também, gostaríamos muito de tê-los como nossos padrinhos de casamento. O silêncio foi total. Joana não conseguia pronunciar palavra alguma, e Antônio, abraçando o amigo, deixou que mais uma vez naquele dia as lágrimas de alegria transbordassem de seu ser. Até os noivos desta vez não conseguiram conter a emoção nem as alegrias, e só pelo olhar trocado entre os 4 pôde-se perceber que o silêncio ali falara mais alto.
Ao chegarem na casa de Antônio, encontraram os 4 meninos esperando aflitos por notícias. Já haviam chegado do colégio há algum tempo e, não encontrando ninguém, ficaram ainda mais preocupados com a mãe. Quando os viram chegar, trazendo a mãe de volta, seus rostinhos iluminaram-se de alegria, e ao ficarem sabendo sobre a chegada de mais um irmão, foi difícil para Antônio e Joana conseguirem controlar os 4, tamanha foi a algazarra que fizeram. Pouco depois, Marcelo e Clara saíram de lá, levando os meninos com eles. Haviam conseguido convencer os pais a deixá-los ficar na casa de Marcelo em companhia de Edna. Esta adorava ficar com eles, pois não davam trabalho algum, eram meninos educados e obedientes, e assim todos estariam tranquilos para poderem festejar a noite toda se preciso fosse, para comemorar toda a felicidade daquele dia. Já havia anoitecido quando o coronel retornou ao seu quarto no hotel. O que estaria acontecendo, pensou ele. Estivera novamente na mercearia para tentar saber alguma notícia de Joana, porém encontrou o estabelecimento fechado, e pelo adiantado das horas, sabia que naquele dia não conseguiria mais nenhuma informação. Só lhe restava agora esperar pelo dia seguinte, isto se sobrevivesse à sua ansiedade. Assim, na manhã seguinte, Bianot resolveu sair bem cedo. Encosta seu carro na esquina próximo à mercearia, e qual não é sua surpresa quando vê que esta permanece fechada. Tiveram uma noite terrível, e agora que acreditava conseguir um pouco de sossego tendo notícias de Joana, tinha aquela desagradável surpresa. Ficou irritado sem saber o que fazer, achou melhor dar uma volta e passar por lá mais tarde. Foi então à casa da irmã para ver os filhos. Não estivera ainda com eles, pois como dissera aos empregados que iria viajar para o sul, receava que a irmã o tivesse procurado na fazenda, sendo informado de sua viagem. Mas agora podia dizer-lhe que já havia voltado. Quando chegou, Jane não estava. Havia saído para fazer compras e os filhos brincavam na piscina com a babá. Os meninos, ao verem o pai, correram para abraçá-lo se ao menos se enxugarem. E quase que ele não consegue sair seco de lá. Isto, porém, fez com que o coronel se distraísse um pouco e esquecesse Joana. Almoçou com os filhos e depois saíram juntos. Ele os levaria até o colégio e tentaria novamente obter notícias de Joana. Sentiu um alívio no peito quando avistou a porta da mercearia aberta. Restava agora esperar para saber quem estava lá dentro. Estava tão concentrado em sua observação que nem notara quando Antônio se aproximou do carro. De repente, teve sua atenção desviada pelo som da sua voz ao responder à pergunta de uma vizinha. Sim, dona Filomena. Joana não podia estar melhor, afinal gravidez não é doença. Oh, senhor Antônio, meus parabéns. Quem sabe agora não será uma bambina? Lá em casa também estamos todos torcendo por isto, mas se vier outro bambino, a alegria será a mesma. Claro, filho, para nós pais não há diferença. Menino ou menina, amamos do mesmo jeito. Bom, senhor Antônio, preciso ir andando. Dê os meus cumprimentos à dona Joana. Muito obrigado, dona Filomena, e tenha um bom dia. Antônio aproveitou para atravessar a rua, já que não havia movimento, e nem notou aquele homem dentro do carro ao seu lado. O coronel parecia estar em estado de choque. Não podia acreditar no que acabara de ouvir. Como Joana pode estar grávida? Disse a si mesmo com a voz alterada. Margot havia me garantido que eu receberia ajuda para tê-la, e agora esta criança só pode atrapalhar os meus planos. Não, isto não pode estar acontecendo comigo. Deve haver um mal-entendido. Sua cabeça doía-lhe tanto que parecia estar para explodir a qualquer momento. Saiu de lá e seguiu para o hotel automaticamente. Quando se deitou na cama, já não conseguia se lembrar nem o caminho que fizera até ali. Seu abatimento era tanto que acabou por adormecer. Quando o coronel acordou, já era de madrugada. Olhou para o relógio e viu quando este marcava 3 horas da manhã. Mesmo assim, levantou-se e começou a arrumar suas coisas. Estava decidido a ir embora imediatamente. Deixaria o hotel e comeria alguma coisa pela estrada. Assim chegaria bem cedo à casa de Margot. Afinal, ela tinha muitas coisas para lhe explicar e sua prestação de contas poderia ser demorada. E assim fez. Porém, qual não foi seu desespero ao encontrar a casa vazia e fechada? Não havia sequer um recado na porta, deixando o endereço novo para os clientes. Bianot perdeu a razão e começou a quebrar a casa toda.
Como fui tão burro assim? Pensava ele inconformado. Como pude deixar que aquela mulher me fizesse de trouxa? Ah, mas isto não vai ficar assim. Ela havia lhe dado tanta esperança, enchera sua cabeça de sonhos e agora fugia levando seu dinheiro. E o pior é que ela devia estar rindo dele agora. Este pensamento o enfureceu ainda mais. Você não perde por esperar, Margot, gritou ele. Vou atrás de você até no inferno, se for preciso, mas acabo com você custe o que custar. Até conseguir extravasar toda a sua ira, o que havia na casa já estava destruído. Bianor mais parecia um animal, uma fera do que um homem. E de agora em diante, seria realmente muito difícil de se distinguir um do outro, pois ele mergulhara de cabeça numa faixa de energia muito densa e, sem perceber, abriu a porta para alguém que há muito esperava por esta oportunidade. Ao entrar no carro, pensou que iria desmaiar. Estava todo machucado, com cortes pelos braços. Não conseguia se lembrar ao certo, mas deveria ter sido por causa dos vidros que quebrara. A cabeça parecia pesar 1 tonelada e, com isto, até seu estômago parecia estar de cabeça para baixo. Porém, o que mais lhe doía era o peito. Sentia pontadas fortíssimas, uma dor que parecia rasgar-lhe a carne e a alma. Como doía seu coração. E tudo por causa de Joana, pensou ele. E no gesto ainda mais insano, tirou do porta-luvas uma arma e totalmente fora de si afirmou, pois bem, se não for minha, não será de mais ninguém. Assim que acabar com Margot, vou para São Paulo e lá terei Joana para mim. Já que não a tive em vida, terei na minha morte, mas morreremos juntos. E saiu com o carro em alta velocidade, rindo como um louco em seu próprio delírio. Chegou à fazenda ainda muito perturbado, mas conseguiu dissimular o que se passava com ele, e assim que se refez um pouco, chamou Tião em seu escritório e lá ordenou: aqui tem dinheiro suficiente para que fique mais de um mês em viagem, e entregou um envelope com dinheiro ao empregado. Quero que vá atrás de Margot e acabe com ela e com quem entrar na frente para tentar impedir. Tião, apesar de não saber os detalhes sobre os negócios do patrão com Margot, ficara desconfiado quando soube que esta havia se mudado repentinamente com suas meninas. Porém, como não havia recebido nenhuma ordem do coronel, achou melhor deixar aquilo de lado. Agora ele sabia que havia tomado a decisão errada, pois algo de muito sério ela deveria ter feito para deixar o coronel com tanto ódio. É, coronel, mas vai ser difícil encontrá-la agora, disse ele irritado consigo mesmo, pois já faz algum tempo que ela se mudou e não deve ter deixado o rastro. Você consegue. Pague a quem for preciso para te ajudar, mas eu quero aquela infeliz embaixo da terra, entendeu? Sim, senhor. Tião saiu sem dizer mais nada. Conhecia muito bem o coronel e sabia que o melhor que tinha a fazer agora era juntar seus companheiros e realizar o desejo do patrão o quanto antes, pois só assim ele iria se acalmar. Vendo Tião deixar a fazenda pouco depois, Bianor sozinho na varanda já sorria maldosamente. Agora sim, começo a sentir o gostinho bom da vingança. Porém, ele nem podia imaginar que esta satisfação era compartilhada por mais alguém que se fizera de sua sombra já há algum tempo e que se comprazia ainda mais do que ele próprio. Joana perdera a hora naquele dia. Também só podia. Fora se deitar quando o sol já começava a surgir. Eles já haviam chegado muito tarde e Antônio ainda ficou conversando e fazendo planos para o bebê. Estava tão excitado que Joana acreditava que ele nem conseguiria dormir e não deve ter dormido mesmo, pois nem o viu sair e já passava da hora do almoço e ele não havia voltado ainda. Ela era uma mulher feliz, pensou ainda deitada. Possuía uma família maravilhosa e tinha agora a chance de receber mais uma criança aos seus cuidados. Joana sempre gostou de crianças e a maternidade para ela era uma realização. Sentia-se plena como mãe. Se tinha alguma dúvida em relação ao seu papel de esposa, dona de casa, amiga ou companheira, não tinha quanto à sua atuação como mãe. Apesar de ter começado a atuar muito nova neste papel, acreditava ter se saído muito bem, pois seus filhos eram ótimas crianças e sempre tivera com eles um bom relacionamento e muita conversa. Aliás, talvez até pelo fato de ser muito jovem, ainda quando foi mãe pela primeira vez, isto possa ter contribuído para o sucesso com os filhos, pois ainda se lembrava muito bem das atitudes que seus pais tinham em relação a ela, e que ela não gostava ou não concordava. Com certeza,
não faria o mesmo com os filhos, e naquele momento de reflexão, concluíra que havia conseguido seu objetivo de manter um comportamento diferente com seus filhos. Passou assim mais algum tempo. Depois levantou-se para cuidar da casa, pois no dia anterior estivera fora o tempo todo e queria aproveitar que os meninos não estavam para organizar tudo. Poucos dias haviam se passado desde a notícia da gravidez de Joana, quando Daniel comentou com o pai sobre aquele homem que estivera na mercearia à sua procura. Mas quem era este homem, Daniel? Não sei, pai. Só disse que eu conhecia e que há muito tempo não lhe via. Perguntou também por mamãe, Pedro e Renato. Parecia conhecer bem a nossa família. Só achei engraçado o chapéu que ele usava. Era igual ao que os fazendeiros usavam lá onde morávamos. Nunca tinha visto alguém por aqui usando aquilo. Coronel Bianor, balbuciou Antônio pálido. O que foi, pai? Quem era o homem? Por que o senhor está desse jeito? Antônio perdeu as forças. Sentou-se num degrau da escada e ficou mudo. O filho, assustado, correu para pegar um copo d'água para o pai, e este só depois de beber foi que conseguiu responder ao filho. Não foi nada, Daniel, papai está bem. Só preciso ficar um pouco sozinho para descansar. Fique lá na frente e tome conta de tudo, está bem? Está bem, papai. O menino obedeceu e Antônio ficou ali mesmo mergulhado em seus pensamentos. O que aquele homem queria ali novamente? E como sabia que eu não estava na mercearia? Pois é claro que ele sabia disto, já que depois do que fez a Joana, ele não seria louco de aparecer por aqui quando eu estivesse. Sua cabeça transbordava de perguntas e seu coração ficou oprimido pela dúvida, sem perceber, porém, que muito do que se passavam eram influências de alguém que se colocara ao seu lado, aguardando por esta oportunidade. De repente, um pensamento veio-lhe à mente e um mal-estar tomou conta de todo o seu corpo, perturbando ainda mais. E se Joana estivesse mentindo sobre aquele dia na mercearia? Não, não podia ser. Ela nunca mentiria para ele. Respondeu para si mesmo, tentando reagir, porém sua insegurança permitia que as dúvidas continuassem a surgir. Bem, pelo menos não que eu houvesse descoberto depois. Antônio se deixou afundar no mar de desconfianças e indagações. Ficou ali durante horas, ruminando estes pensamentos. Só saiu de lá quando o filho veio lhe avisar que já era hora de fechar o estabelecimento. Foi para casa tenso, abatido, mas não comentou nada com Joana. Afinal, aquele era um assunto sobre o qual ele mesmo teria que descobrir a verdade. Um mês se passara e num domingo Clara e Marcelo apareceram para uma visita. Marcelo imediatamente notou que algo estava errado com Antônio e assim que se viu a sós com ele foi direto ao assunto. Mas o que você tem, Antônio? Está abatido, quieto? Não é nada, não. Só ando pensando em algumas coisas. Isto tem me deixado assim. Pois então pare de pensar, já que estas coisas em que você anda pensando não estão lhe fazendo bem. O melhor fazer é esquecê-las. Já tentei, mas não consigo. Bem, vamos deixar isto de lado e me conte como estão os preparativos para o casamento. Tudo em ordem. A pintura da casa já acabou e agora estamos escolhendo a mobília. Tudo ficará pronto a tempo, pois ainda faltam 3 meses. Clara é quem está correndo muito, já que está fazendo os exames finais da faculdade e tem que cuidar dos preparativos de sua formatura também, mas tudo dará certo. Que bom! Fico feliz em saber que tudo vem dando certo para vocês. Só para nós não, para você e Joana também. Ou será que estão com algum problema e você não quer me contar? Insistiu Marcelo, preocupado com o estado do amigo. Antônio sentiu vontade de falar sobre os pensamentos que o estavam acompanhando, desde aquele dia em que soubera da visita de Bianor. Porém, Clara entrou na sala e ele acreditou ter sido melhor assim. Afinal, tudo poderia ser coisa de sua cabeça e não convinha entediar o amigo com suas suspeitas. Concluiu num momento de lucidez que não duraria por muito tempo. Quero entregar o convite de minha formatura e faço questão que estejam presentes. Sem dúvida que iremos, não é, Antônio? Disse Joana entrando na sala. Lógico que sim. Ficamos muito felizes por você ter conseguido atingir seu objetivo. É, mas este é só o primeiro de muitos que ela ainda irá conseguir, disse Marcelo acariciando o rosto da noiva. Obrigada pelo carinho de vocês. Nossa, já faz quase 1 ano que estamos aqui em São Paulo, disse Joana. E quanta coisa aconteceu, hein? É mesmo, respondeu Antônio sem muito ânimo. Mas e quanto à nossa filhada?
Quis saber Clara. Parece que vai ser uma meninona pelo tamanho que já está essa barriga. É verdade. 2 meninos, não fiquei assim tão gorda com poucos meses. Porém, se é uma menina, não sei, mas que esta gravidez é diferente, isto é. Antônio levantava suspeitas em tudo o que ouvia de Joana. Aquela colocação que a esposa fizera soava em seus ouvidos como uma confissão. Afinal, ele não via tanta diferença assim. Talvez a única diferença fosse o pai da criança, pensou. Após deixar a casa dos amigos, Marcelo aproveitou o caminho até a casa de Clara para perguntar-lhe sobre o comportamento de Antônio. Você notou como Antônio estava estranho? Notei, sim. E Joana também conversou comigo a este respeito. Disse que há quase um mês ele vem mudando dia a dia e ela não sabe o motivo, pois tudo está em ordem em casa e na mercearia. Nada aconteceu para que ele esteja desse jeito. O pior é que ele não quer tocar no assunto. Ela já tentou conversar com ele, mas só o que ele responde é que não há nada de diferente com ele. Diz que ela é quem deve estar cismada por causa da gravidez. É, mas eu também notei que algo vai mal com ele, só não entendo o que possa ser. Marcelo calou-se por alguns instantes e se lembrou de que vira Antônio daquele mesmo jeito, quando da visita do coronel à sua mercearia, mas já há algum tempo não sabia nada sobre este, desde que Vilma lhe telefonara avisando sobre a viagem do coronel para o sul, e qual ela suspeitava ser mais uma mentira do patrão, porém até aquele dia nada havia acontecido. No que você está pensando? Quis saber Clara, vendo-o com o pensamento longe. Não é nada, não. Só estava tentando entender esta história de Antônio. Como assim? De que história você está falando? Marcelo percebeu que usara a colocação errada para Clara, então tentou mudar de assunto. Não é nada, não. O que você acha de irmos até nossa casa? Sim, vamos. Clara estava tão empolgada com os preparativos de sua casa que acabou esquecendo o assunto sobre Antônio. Marcelo, por sua vez, respirou aliviado. Seria complicado para ele explicar seu modo de ver o caso de Antônio com o coronel Bianor. Além do que, ele gostaria de conversar com ela em outra circunstância, para poder expor com calma seu modo de pensar e de ver as coisas, aplicando tudo o que via estudando e aprendendo com a nova filosofia de vida que estava abraçando. Antônio, imaginando-se sozinho ali na sala, entregou-se aos seus devaneios. Conseguia ver ligação em tudo o que imaginava. Começava a acreditar que realmente estava certo, e após algumas horas assim, tinha certeza de haver encontrado todas as respostas que procurava. Joana havia mentido sobre o coronel, acontecer algo entre eles, e com a ajuda de Clara, ela o estava enganando durante todo aquele tempo. Se não fosse assim, por que não o chamou para acompanhá-la até o hospital naquele dia? E a médica que ela dizia ter consultado também era amiga de Clara e com certeza havia colaborado. Isto é, se realmente houve a tal consulta. Depois houve também o dia que ela saiu dizendo que iria ao salão e logo depois voltou. Disse que havia telefonado e que o salão estava fechado. Na certa, usou aquela desculpa para justificar-se, caso alguém a visse no telefone, pois era para o coronel que ela telefonava. Já devia estar suspeitando de sua gravidez e precisava avisar ao pai. Sim, é claro, só pode ser isto, dizia ele a si mesmo. Foi por isto que ele veio até a mercearia naquele dia e conversou com Daniel. Devia estar à sua procura. Com certeza devem ter marcado o encontro para aquele dia. E como ela não pôde ir porque estava passando mal, este viera até a mercearia em busca de notícias. Como for idiota, acreditando na esposa, pensava ele totalmente desequilibrado. Era tudo tão lógico e ele não havia percebido nada. Antônio entregava-se por inteiro àqueles pensamentos e sentimentos de sofrimento que criara para si mesmo, aceitando como verdade tudo aquilo, até que concluiu decidido. Isto não vai ficar assim. Eu vou pensar numa forma de acabar com esta farsa e fazer os amantes pagarem por tudo o que estão me fazendo. A estas palavras, alguém que estava ali junto a Antônio viu que sua tarefa havia acabado. Dino cumprir o que havia prometido para Margot, usando os próprios medos e dúvidas de Antônio contra ele mesmo. Agora deixaria que este se afundasse sozinho, pois ele tinha outras coisas para fazer por Margot.